O fantasma de Marley. Para começar, Marley estava morto. Não há qualquer dúvida a esse respeito. O registro do seu enterro foi assinado pelo sacerdote, pelo sacristão, pelo cangalheiro e pela chefe das carpideiras. Scrooge assinou, e a assinatura de Scrooge era válida na bolsa onde quer que ele a pusesse. O velho Marley estava morto como um prego de aldraba. Ora, não quero com isto dizer que saiba, por conhecimento próprio, o que tem de particularmente morto um prego de aldraba. Por mim, inclinar-me-ia a considerar um prego de caixão a mais morta das ferragens no mercado. Mas a sageza dos nossos antepassados manifesta-se nesta analogia e não serei eu, com as minhas mãos profanas, que irei adulterá-la ou o país estará perdido. Permitam-me, pois, que repita enfaticamente que Marley estava morto como um prego de aldraba. Scrooge sabia que ele tinha morrido? Claro que sim. Como não havia ele de saber? Tinham sido sócios durante não sei quantos anos. Scrooge era o seu único testamenteiro, o seu único administrador, o seu único cessionário, o seu único herdeiro, o seu único amigo e único enlutado. Mas Scrooge também não se deixou abater pelo triste acontecimento e, como excelente negociante que era, solenizou, efetuando no próprio dia do funeral uma transação deveras lucrativa. A alusão ao funeral de Marley traz-me de novo ao ponto de partida. Não há qualquer dúvida de que Marley estava morto. Isto deve ficar perfeitamente claro, pois caso contrário, nada de espantoso haverá na história que vou contar. Se não estivéssemos perfeitamente convencidos de que o pai de Hamlet morrera antes do início da peça, haveria tanto de estranho no seu vaguear durante a noite com o vento leste a fustigar as muralhas como na imprudente aparição, depois de escurecer e num local ventoso, por exemplo, no adro da Catedral de São Paulo, de qualquer outro cavalheiro de meia-idade que dessa forma sobressaltasse o espírito fraco do próprio filho. Scrooge nunca apagou o nome do velho Marley. Lá continuava, anos volvidos por cima da porta do escritório. Scrooge e Marley. Era esse o nome da firma. Às vezes, pessoas novas no ramo tratavam-no por Scrooge, outras por Marley. Mas ele dava pelos dois nomes, tanto lhe fazia. Mas que mão de ferro a mandar tinha este Scrooge. Velho pecador exigente, torcido, ganancioso, avarento, sumítico e cobiçoso. Duro e afiado como uma pedreneira da qual aço nenhum jamais fizera saltar uma faísca de generosidade. Misterioso, reservado e solitário como uma ostra. A frieza do seu interior gelava-lhe as velhas feições, gritava-lhe o nariz afilado, mirrava-lhe as faces, entorpecia-lhe o andar. Tornava-lhe vermelhos os olhos, arroxeados os lábios finos e sentia-se cortante na sua voz áspera. Uma geada penugenta cobria-lhe a cabeça, as sobrancelhas e o queixo descarnado. Essa frialdade acompanhava-o sempre e, gelando o escritório nos dias de canícula, nem no Natal o descongelava um grau que fosse. A temperatura exterior pouca influência tinha sobre Scrooge. Não havia calor que o aquecesse nem frio que o enregelasse. Não havia vento mais cortante que ele, neve mais obstinada, nem bátega mais impiedosa. O mau tempo não conseguia levar-lhe a melhor. A maior chuvada, a neve, o granizo e a geada só de uma vantagem sobre ele podiam vangloriar-se, a de muitas vezes caírem com graciosidade, o que Scrooge jamais fazia. Nunca alguém o abordava na rua para lhe dizer afavelmente: "Como tem passado, meu caro Scrooge? Quando vem visitar-me?" Não havia mendigo que lhe pedisse uma esmola, criança que lhe perguntasse as horas, homem ou mulher que alguma vez na vida dele lhe tivesse perguntado qual o caminho para este ou aquele lugar. Até os cães dos cegos pareciam conhecê-lo, e quando o viam aproximar-se arrastavam os donos para os portais ou pátios e depois abanavam a cauda como que a dizerem: "Mais vale ser cego do que tão mal encarado, meu pobre dono." Como se ele se ralasse. Era precisamente o que ele queria. Abrir caminho nas apinhadas sendas da vida e manter à distância todo o calor humano era o que fazia, como dizem os entendidos, as delícias de Scrooge. Um dia, logo no melhor dia do ano, na véspera de Natal, encontrava-se o velho Scrooge a trabalhar no seu escritório.
Estava um frio ventoso, agreste e cortante como nevoeiro à mistura, e ele conseguia ouvir lá fora, na rua, as pessoas que arquejantes deambulavam para cima e para baixo a baterem com as mãos no peito e os pés no chão para se aquecerem. Os relógios da cidade tinham acabado de dar as 3 horas, mas já estava escuro. Não chegara a clarear nesse dia. E as velas brilhavam nas janelas dos escritórios vizinhos como manchas rosadas na densa neblina castanha. O nevoeiro entranhava-se por todas as fendas e buracos e era tão espesso que, embora a rua fosse das mais estreitas, as casas do lado oposto não passavam de vultos. Ao ver o encardido manto que a cobria, obscurecendo todas as coisas, pensar-se-ia que a natureza, assim oprimida, preparava uma revolta à sua escala. A porta do gabinete de Scrooge estava aberta para que ele pudesse manter debaixo de olho o amanuense que, num triste cubículo ao fundo, uma espécie de cela, fazia cópias de cartas. Scrooge tinha um braseiro muito pequeno, mas o do amanuense, de tão minúsculo, mais parecia apenas uma brasa. Mas também não podia reabastecer-se, porque Scrooge aguardava o caixote do carvão na sala e, quando o empregado lá entrou com a pá, logo o patrão vaticinou a necessidade de o despedir. Por isso, o amanuense pôs o cascol e tentou aquecer-se ao calor da vela, o que, não sendo um homem de grande imaginação, não conseguiu. «Feliz Natal, tio!» «Salve-o Deus!» exclamou uma voz jovial. Era a voz do sobrinho de Scrooge, que, tendo aparecido assim tão subitamente, só nesta saudação deu o primeiro sinal da sua presença. «Bah!» replicou Scrooge. «Tolices!» Tão aquecido estava da rápida caminhada pelo gélido nevoeiro esse sobrinho de Scrooge que todo ele reluzia. O rosto, atraente, estava afogueado. Brilhavam-lhe os olhos e, ao respirar, exalava uma nuvem de vapor. «O Natal uma tolice, tio!» ripostou. «Não está a falar a sério, com certeza!» «Estou!» redarguiu Scrooge. «Feliz Natal! Que direito tens tu de estares feliz? Que motivo tens para estares contente, pobre como és?» «Ora, ora!» tornou o sobrinho alegremente. «E que direito tem o tio de estar aborrecido? Que motivo tem para estar rabugento, rico como é?» «Ah!» repetiu Scrooge, sem de momento lhe ocorrer melhor resposta, e acrescentou: «Tolices!» «Não esteja arreliado, tio!» insistiu o sobrinho. «Como não hei de estar, se vivo num mundo de loucos?» replicou o tio. «Qual Feliz Natal, qual quê? O que é o Natal senão uma altura para se pagarem contas sem termos dinheiro? Uma altura em que damos por nós mais velhos um ano e nem por isso mais ricos. Uma altura de fazermos o balanço de um ano e vermos que o saldo desses 12 meses é negativo. Se eu pudesse, a minha vontade, declarou Scrooge, em tom indignado, era mandar cozer todos os idiotas que andam para aí a dizer Feliz Natal com os seus próprios pudins e enterrá-los com um ramo de azevinho espetado no peito. Ai não! Tio, suplicou o sobrinho. Sobrinho, tornou o tio firmemente. Festeja o Natal à tua maneira e deixa-me festejá-lo à minha. À sua, repetiu o sobrinho. Mas o tio não festeja. Então deixa-me em paz, volveu o tio. Que te faça bom proveito, como sempre te tem feito, aliás. Há muitas coisas das quais poderia ter tirado proveito e nada aproveitei, reconheço, redarguiu o sobrinho. Entre elas o Natal. Mas tenho a certeza de que sempre considerei o Natal, quando ele chega, à parte da veneração devida ao seu sagrado nome e origem, se é que algo dele se lhe pode dissociar, como uma época de bem, uma quadra de bondade, de perdão, de caridade e alegria. A única altura do ano que eu saiba em que homens e mulheres parecem unanimemente abrir de livre vontade os corações fechados e pensar nos seus inferiores como se eles fossem realmente companheiros seus nesta vida, e não uma outra espécie de criaturas com outras jornadas por destino. Portanto, meu tio, embora o Natal nunca me tenha feito ganhar uma moeda de ouro ou prata, eu creio que fez proveito, e continuará a fazer. E mais, Deus abençoe o Natal. O amanuense, dentro do cubículo, aplaudiu involuntariamente, mas apercebendo-se logo de tal inconveniência, atiçou o lume e com isso extinguiu a débil e derradeira centelha. Eu que lhe ouça mais alguma coisa, disse-lhe Scrooge, e vai festejar o seu Natal desempregado. E virando-se para o sobrinho acrescentou, és um orador eloquente. Admira-me não entrares para o Parlamento. Não se zangue, tio, então. Venha jantar connosco amanhã.
Scrooge disse que fosse... Sim, disse-lhe com todas as letras que fosse para o diabo que o carregasse e que só depois disso o iria visitar. Mas porquê? Exclamou o sobrinho. Porquê? Porque te casaste? Perguntou-lhe Scrooge. Porque me apaixonei. Porque te apaixonaste? Resmungou o tio como se isso fosse ainda mais ridículo que desejar Feliz Natal. Boa noite. Pois é, mas o tio também nunca me foi visitar antes. Porque dá agora essa desculpa para não vir? Boa noite, tornou Scrooge. Eu não quero nada de si, não lhe peço nada, porque não havemos de ser amigos. Boa noite, repetiu Scrooge. Lamento do fundo do meu coração vê-lo assim tão obstinado. Nunca tivemos uma desavença da qual eu tenha sido causador. Mas fiz a tentativa em homenagem ao Natal e conservarei até ao fim o meu espírito natalício. Por isso, Feliz Natal, tio. Boa noite, replicou Scrooge, e um feliz ano novo. Boa noite, tornou-lhe o tio. Apesar de tudo, o sobrinho saiu da sala sem uma palavra azeda. Deteve-se então junto à porta da rua para desejar boas festas ao amanuense, o qual, gelado como estava, ainda conseguiu ser mais caloroso que Scrooge, pois retribuiu-lhe cordialmente os votos. Outro maluco, murmurou Scrooge, que o ouvira. Este meu empregado, com 15 shillings por semana, mulher e filhos, a falar de um Natal feliz. Fico doido. O referido maluco, ao acompanhar o sobrinho de Scrooge à porta, deixara entrar duas outras pessoas. Eram cavalheiros de porte distinto e boa aparência, que se encontravam agora de cabeça descoberta no gabinete de Scrooge. Tinham na mão livros e papéis e cumprimentaram-no com um aceno de cabeça. Scrooge e Marley, presumo, disse um deles consultando a lista. Tenho o prazer de estar a falar com o Sr. Scrooge ou com o Sr. Marley? O Sr. Marley morreu há 7 anos, replicou Scrooge. Faz precisamente esta noite 7 anos que ele morreu. Não duvidamos que a generosidade dele esteja bem representada pelo sócio sobrevivente, declarou o cavalheiro, apresentando-lhe as suas credenciais. Certamente que estava, pois eles haviam sido almas gêmeas. Ao ouvir a ominiosa palavra generosidade, Scrooge franziu o sobrolho, abanou a cabeça e devolveu-lhe as credenciais. Nesta quadra festiva do ano, Sr. Scrooge, prosseguiu o cavalheiro, pegando numa caneta, é mais do que habitualmente necessário que façamos algumas dádivas aos pobres e desamparados, que nesta altura sofrem muitíssimo. Muitos milhares que carecem do indispensável e centenas de milhares que carecem de um pouco de conforto, caro senhor. Não há prisões? Perguntou Scrooge. Muitas prisões, respondeu o cavalheiro, pousando novamente a caneta. E os albergues? Inquiriu Scrooge. Ainda estão em atividade? Estão, embora, retorquiu o outro, fosse meu desejo poder dizer que não. O moinho e a lei dos pobres estão, portanto, em vigor, tornou Scrooge. Ambos muito sobrecarregados, caro senhor. Receei, ao ouvir as suas primeiras palavras, que alguma coisa tivesse sucedido para impedir a útil função dos mesmos, observou Scrooge. Fico contente ao ouvir isso. Considerando a escassez de tais meios no fornecimento de um conforto cristão, espiritual e físico aos necessitados, tornou o cavalheiro, alguns de nós procuramos angariar fundos para a compra de carne, bebida e agasalhos para os pobres. Escolhemos esta época por ser nela, mais do que em qualquer outra, que a necessidade se faz sentir mais profundamente e a abundância se regozija. Quanto devo anotar em seu nome? Nada, respondeu Scrooge. Deseja ficar anónimo? Desejo que me deixem em paz, replicou Scrooge. Uma vez que me perguntam o que desejo, eis a minha resposta, cavalheiros. Não fico alegre no Natal e não posso dar-me ao luxo de tornar alegres os ociosos. Contribuo para a manutenção das instituições que referi, o que já não é pouco. E os que estiverem mal é para lá que devem ir. Muitos não podem e outros prefeririam morrer. Se preferem morrer, redarguiu Scrooge, o melhor é fazerem-no e já reduzem o excesso de população. Além do mais, desculpem-me, mas isso não me interessa. Mas devia interessar-lhe, observou o cavalheiro. Não é da minha conta, ripostou Scrooge. Já basta a um homem tratar dos seus próprios problemas sem interferir nos dos outros. Os meus já me dão muito que fazer. Boa tarde, meus senhores. Percebendo nitidamente que seria inútil insistirem no seu propósito, os outros retiraram-se. Scrooge voltou ao trabalho com uma opinião melhorada a seu respeito e uma disposição mais alegre do que o costume.